Olá a todos, meu nome é Juliano Filho, eu sou instrutor do curso de Django do PyCursos e nesta série de pequenas videoaulas que eu irei criar, eu irei exemplificar o uso de algumas partes de Django, como por exemplo o sistema de formulários, o sistema de templates, algumas coisas que geram dúvidas na hora do desenvolvimento. Então eu irei utilizar algumas boas práticas e exemplos de como se utilizar determinadas funções de Django. Então nessa primeira aula, por exemplo, eu irei utilizar o sistema de formulário de Django, como se utilizar no template dentro de uma view, por exemplo, e eu irei utilizar o Django 1.4 e para que eu exemplifique esse uso de determinadas funcionalidades de Django, eu irei criar uma aplicação, um projeto de criação de outros projetos open source. Então será como se fosse um repositório de projetos open source. Então, de forma bem simples. Então, um projeto open source deverá ter uma página e uma lista de downloads associada a ele, e de forma bem simples, mas que já irá passar pelo sistema de formulários, por exemplo, para que seja possível verificar boas práticas do uso de formulários de Django. Então, nessa primeira aula nós iremos criar esse projeto. É necessário que tenha assim, um conhecimento razoável em Django, para que saiba pelo menos a criação do projeto. Um conhecimento, na verdade, básico. Então, se você souber pelo menos uma familiaridade com a criação de um projeto Django, já é o suficiente. Então, primeiro, é ideal que você tenha o pip instalado na sua máquina. Eu já instalei o pacote Python. Se você não tiver e quiser instalar o Django diretamente pelo site, é só acessar o djangoproject.com/download. Tem lá a versão de Django disponível. E como interface gráfica, eu irei utilizar o Bootstrap do Twitter. Então iremos configurar o Bootstrap do Twitter na nossa aplicação para que não se preocupar com o uso do HTML e CSS. Então iremos utilizar já o HTML e CSS pronto do Bootstrap, facilitando assim o desenvolvimento da nossa aplicação. Então eu irei utilizar aqui o pip install Django. Eu já tenho o Django instalado, então eu não irá instalar nada. Irá só apenas indicar se precisa, quer atualizar. Já tenho o Django instalado. E irei rodar o Django admin.py start project e o nome do projeto. O nome do projeto será DJ PyCursos. Então será dentro desse projeto existirá a app de gerenciamento de projetos open source, que irá servir como exemplo para a criação desses tutoriais. Nessa primeira aula, tutorial sobre formulários. Então eu criei já o projeto. Eu ia utilizar o Sublime como editor de texto, Sublime TXT 2. Então aqui assim que eu crio o projeto, no Django irá essa estrutura de diretório, né, DJ PyCursos. Dentro do DJ PyCursos tem um manager.py e tem outra parte do DJ PyCursos e com os arquivos iniciais do projeto. Então no settings.py da nossa aplicação Django, eu irei usar o SQLite 3 como exemplo. Irei colocar aqui o meu banco de dados. O Django, como você deve saber, ele suporta o PostgreSQL, o MySQL, o SQLite 3 e o Oracle por padrão. Então eu irei utilizar o SQLite 3 por simplicidade na questão do desenvolvimento da videoaula, para que seja mais simples, já que o SQLite 3 já vem embutido no Python. Então eu irei fazer só umas pequenas modificações. Irei colocar aqui Recife, PTBR. Irei criar uma variável. Irei primeiro colocar o encode aqui que eu estou utilizando. Estou codificando em um TF8. Irei criar uma variável chamada project_root. Antes disso, eu irei fazer o import OS. Esse project_root ele irá armazenar o diretório da minha aplicação. Será útil eu ter uma variável desse tipo para que eu utilize o diretório relativo. Então, se eu for migrar esse projeto para outra parte do meu sistema, algumas configurações de Django que dependem de uma localização de diretórios não irá interferir. Então, nesse módulo OS tem esse módulo chamado path, e essa função chamada isName. Eu passo o arquivo em questão
essa variável que armazena esse arquivo sets.py, e eu estou jogando o diretório no project root. Eu ia utilizar, por exemplo, no media root, eu ia botar o s.path.join, irei unir o project root, ou seja, a raiz no projeto, que na verdade não é bem raiz, a raiz seria mesmo o local onde está o manager.py. Esse project root está armazenando o local do sets.py. Então eu ia botar aqui project root media. Então, os arquivos de média deverão estar no mesmo nível do sets.py. Média URL, eu ia colocar média. O static root, que é justamente o diretório onde o Django irá salvar os arquivos após o comando collect static da aplicação de static files. Eu irei colocar o project root e irei colocar static. Static URL já é barra static. E aqui são os diretórios a mais que eu irei colocar arquivos, então de arquivos estáticos. Eu irei botar o s.path.join project root e eu botar aqui static files. Então essas são as primeiras configurações que precisamos fazer para realizar esse projeto. Eu irei também criar um diretório aqui de template, onde eu vou armazenar os meus templates. Também utilizar esse project root. E aqui eu já tenho, eu vou retirar o admin, descomentar o admin aqui, deixá-lo habilitado. Para deixar habilitado o admin, além disso, eu preciso acessar o urls.py. Precisei descomentar essas duas linhas aqui. E irei remover essas aqui e descomentar essa linha aqui. Eu vou ativar o admin. Não irei utilizar agora o admin, mas de todo jeito, conforme for progredindo no projeto, eu irei utilizar o admin. Então, após essas configurações iniciais aí, eu irei rodar o Python manager.py. Devo acessar o diretório, o dj pycursos, Python manager.py, syncdb, que é justamente o comando para sincronizar meu banco de dados aí. Eu irei editar aqui, criar esse usuário padrão. Então você deve estar acostumado ao início do projeto, o syncdb. Criar aqui já nas tabelas iniciais no projeto. E para começar a utilizar o nosso Django, eu irei criar justamente a app de projetos. Então eu irei rodar o Python manager.py start app. E botar aqui projects, justamente o nosso app que será responsável por conter os modelos relativos à listagem desses projetos open source. Então, irei criar aqui essa app, irei indicar aqui nas apps instaladas ela, botar aqui o projects, criar aqui o projects. Dentro desse project tem o models.py, o arquivo com meus models. Então até aqui nada de mais, então eu vou criar apenas agora meu model da minha aplicação. Será um project, por exemplo. Será o projeto em si, ou seja, o projeto open source. Esse é o modelo dele. Terá um objeto, um name. Será um char field aí, com max length de 100. Eu irei colocar aqui um verbose name. Então usem aqui. Então nome simples. Irei criar um slug. Esse slug será justamente para criarmos a URL elegante do projeto. Irei colocar aqui uma description, então será a descrição do projeto. Então será apenas isso, eu coloquei o verbose name novamente, descrição. Esse model project
vou criar o método Unicode dele, que irá justamente retornar o self.name. Irei criar uma classe meta para ele, onde colocar um verbose name, projeto, e um verbose name plural, projetos. Até aqui nenhuma novidade, apenas uma criação de um model. Eu posso ter mais campos aqui nesse model. Irei criar aqui, por exemplo, um campo a mais, autor. Então eu irei botar aqui um campo aberto, onde tem um max length, novamente de 100. Um verbose name aqui, autor. E irei criar aqui também, além de ele ter um autor, ele botar um keywords. Tem algumas palavras-chave. Vou botar aqui o max, né? 255. Palavras-chave associadas a esse projeto. Então, está aqui palavras-chave. Está aqui em branco. Ele pode ser em branco. Eu irei botar aqui, por exemplo, o autor como obrigatório, essa descrição aqui. Eu irei botar aqui como em branco. Então, vai ser um campo opcional. Subir isso aqui. Pronto, com isso criado, e agora vou rodar o meu SyncDB para criar a tabela responsável por armazenar esse project. Então eu irei rodar novamente o SyncDB, criou aqui a tabela project, e irei rodar o python manager.py run7. Então nós rodamos aqui, mas ainda não criamos nenhuma página. Então, como iremos utilizar o Bootstrap Twitter, precisamos primeiro copiar este template base aqui, que será o nosso template utilizado. Eu já tenho aqui o bootstrap.zip, onde tem CSS, algumas as imagens e o JavaScript. Eu irei descompactá-lo aqui. Ele dentro da pasta dj.cursos, irei criar justamente aquela pasta static files. Justamente a pasta que eu indiquei no settings.py aqui, arquivos estáticos, são justamente uma pasta a mais onde eu irei colocar os arquivos estáticos. E nessa pasta arquivos estáticos eu irei descompactar o bootstrap.py, o .zip, com os arquivos CSS e os arquivos de imagem e o JavaScript. Então, após isso, eu irei criar agora uma pasta chamada templates. Dentro dessa pasta de templates é que eu irei começar a criar meus templates. Então, primeiro, eu irei criar um arquivo aqui chamado, eu posso criar criar um arquivo views.py, que será responsável pela minha view principal, ou seja, eu tenho uma view que eu tenho que exibir minha homepage, ou eu posso utilizar o generic views em Django. Então, eu ia utilizar o generic view aqui para renderizar um template. Então, dentro em Django, eles têm a generic views, já são views prontas. Então, é django.views.generic e import template view. Esse template view é uma classe uma classe em Python que será responsável por renderizar um template. Então, e ele serve como de forma genérica, então você pode reutilizar em várias coisas. Eu vou colocar aqui o meu home, seria o inicial aqui. A função geralmente um template view, é esse view, e template name será o home.html. Vou colocar aqui o name home. Então, minha URL raiz irá utilizar esse generic view aqui, template view, e o nome do template é o home.html. Então agora eu irei criar esse arquivo home.html
dentro desse arquivo home.html, eu irei copiar esse conteúdo aqui desse template de exemplo que tem no Bootstrap Twitter, no site oficial do Bootstrap Twitter. Então eu irei copiar aqui esse conteúdo, irei remover esses chamados de JavaScript, não irei utilizar o JavaScript agora, e ao invés disso aqui, eu irei substituir por Bootstrap. Além disso, na verdade, eu irei colocar o static URL. Então, dá um replace aqui all. Então, e barra. Então, o link aqui de acesso a esse arquivo CSS do Bootstrap terá aqui o static URL, que é justamente para chamar o URL dos arquivos estáticos, na pasta Bootstrap, pasta CSS, bootstrap.css. Então, já está aqui. Esses ícones eu também irei remover. Não tem esses ícones aqui. Nem fazendo nenhuma alteração aqui, somente. E já configurei esse template para usar o Bootstrap Twitter. Então, justamente o site de exemplo, tem o CSS aqui do Bootstrap. E agora executar o localhost. Então, o meu localhost já está carregando esse template Bootstrap. Ele só fazer agora pequenas mudanças. Então, onde tem o nome do projeto, eu irei colocar DJ PyCursos. Irei tirar esses links aqui, ele está apenas o home, início. Remover esses. Irei colocar a chamada da minha URL. Eu criei minha URL chamada URL home. Lá então vou chamar aqui novamente. E agora irei remover toda essa linha aqui de exemplos. Colocar aqui. E remover isso aqui. Irei botar aqui DJ PyCursos 2012. Carregando aqui novamente. Já tenho aqui meu template. Então vamos agora de fato ao que interessa a aula. Organizando o projeto com o Bootstrap Twitter e já criando a app Projects, nós iremos criar justamente agora o que nos interessa, que é justamente o uso de formulários dentro de um projeto Django. Então, nós iremos, dentro da nossa aplicação Projects, nós iremos criar um arquivo chamado forms.py. Ele está aqui o encode tf8. Eu irei colocar também, importar aqui from Django import forms, que é justamente o módulo de Django responsável pelos formulários. Eu irei colocar aqui criar a nossa classe. Então, eu tenho um model project, eu irei criar um form chamado project form. Então, eu irei chamar o forms. Será um model form. Lembrando, o model form é justamente os formulários em Django associados a modelos. Irei colocar um meta aqui com a opção primeiro peça que eu preciso importar do models. Então eu irei importar o project. Eu estou utilizando esse ponto aqui para indicar que esse form.py vai importar o módulo models dentro do mesmo diretório do form.py. Ele indica aqui o model project. Então eu estou gerando já um formulário para o meu model project. Então isso é o básico, já é comum essa prática, você criar dessa forma, você criar os arquivos form.py, criar um model form. Então vamos agora primeiro acessar nosso views.py, botar o encode aqui, F8, ele importar o from Django, por exemplo, eu irei importar o views
ponto generic, importe novamente o template form. Em Django também existe um generic view para processamento de formulários. Só como a ideia é justamente exibir como funciona o processamento de formulário, eu iria utilizar apenas essa generic view chamada template view, não template form, template view. Eu iria criar aqui uma classe chamada create, justamente no project view, que era o template view, e o template que ele vai usar, template name, é o project/create. Então, aqui eu estou criando só essa view básica de criação de um projeto. Irei importar essa view no um arquivo. Eu não irei criar um arquivo URL para os projetos. Então, depois é que eu posso criar esse arquivo, separar. Irei inicialmente usar diretamente o url.py aqui, padrão. Posso usar. Não, então posso criar aqui, facilitar. Criar um arquivo aqui, url.py. Fazer o encoding aqui, TF8. Dentro desse arquivo url.py, eu vou ter só URLs do project. Irei colocar dentro desse url.py o mesmo include aqui, semelhante ao admin. Então, ele está aqui, inicia por projetos, barra, não finaliza, ele dá um include no projects.urls. Então, todo URL que será projetos barra alguma coisa será o project URLs. Então, aqui eu serei responsável por utilizar, criar os URLs do projeto. Então, ele importar aqui essa linha aqui e ele criar as URLs aqui. Então, criar aqui os URLs para a minha aplicação project. Irei criar primeiro o URL, será o URL criar, fecha aqui. Então, barra projetos, barra criar ou barra novo, você que decide. Eu irei agora importar das minhas views, eu irei importar justamente o create, essa view que eu criei agora, create project view. E irei chamar ela como US view. Ele dá um nome aqui, projects create. Então, definida essa URL de acesso à criação de um projeto, definir minha view. Se eu acessar aqui barra projetos barra novo, ele vai indicar que não existe o template, falta criar. Então, já criei o URL, criar view, falta o template agora. Dentro da pasta projects, eu irei criar uma pasta chamada templates. Templates que você irá utilizar por padrão em outras aplicações. Você cria os templates dentro de uma pasta de templates lá, por exemplo, gerais. Templates que você vai utilizar apenas na sua aplicação. É importante que você crie essa pasta de templates aí dentro do projeto. E depois disso eu vou criar a pasta projects. E agora, dentro da pasta projects, eu irei criar o create.html. Então, esse home.html, ele contém essa home aqui, essa inicial. Eu irei transformar esse num template base. Então, esse home.html será justamente o template que eu irei herdar nos outros. Eu irei criar apenas uma indicativa aqui, onde tem essa container. Eu irei colocar um bloco container end bloco. Lembrando, o sistema de herança de template de Django, você pode criar esses blocos dentro de um template Django para reutilizá-lo em outros templates. Então, irei estender aqui o home.html
E no bloco container eu irei finalmente realizar a ação para a criação do meu projeto. Então, realmente o fato de como utilizar os formulários. Primeiro eu ia criar uma marcação aqui chamada div, uma marcação page header, que é do Bootstrap Twitter, que fornece isso. Então, criando um projeto, insira as informações do projeto. Se eu acessar agora /projetos /novo, ainda não foi criado esse template. Eu tenho create.html dentro da pasta templates, dentro da pasta project. Uma coisa que você pode tentar também, às vezes tem problema, quando você dá um unserve e depois você cria um projeto, você cria a pasta templates do projeto, nem sempre o Django carrega já esses templates novamente. Então, às vezes é necessário fechar o servidor de desenvolvimento e mandar rodar novamente. Então, se eu der agora um F5 aqui, ele já carregou aqui essa página inicial da criação do projeto. Então, agora o que eu preciso agora de fato é exibir o formulário. Então, vamos ao que interessa para esta aula, que é justamente a parte do formulário. Nessa view, esse template view, que é um generic view, você pode refazer um método que é o getContextData. Esse getContextData, ele é um método que você irá retornar um contexto para o template em questão. Então, se você acessar o self.request, você terá acesso à requisição. Então, essa função não terá o request passado aqui. Os parâmetros, você deve acessar self.request. Então, eu irei botar aqui o contexto. Irei chamar o super dela. Então, o getContextData. Irei chamar o contexto por padrão, esse getContextData, esse template view. Ele bota apenas esse args no contexto. Então, eu irei pegar esse contexto. Irei agora também importar esse form que a gente criou agora. Forms. Import. Então, criei esse form aqui, project form. Importar. E nesse contexto, eu irei colocar o form project form. Então, essa chamada aqui é aquela chamada do formulário quando você faz pelo get, né? Então, você não coloca os dados do request.post, por exemplo. Ele retornar aqui o contexto. E dentro agora desse create.html, eu vou ter acesso ao meu formulário. Então, eu irei criar aqui um form. O Bootstrap Twitter, ele tem diversas marcações para formulário. Então, por exemplo, eu posso acessar aqui no Bootstrap Twitter. Se eu acessar, por exemplo, aqui no base.css, forms, tem algumas marcações para formulários. Eu iria colocar um formulário na horizontal. Eu preciso ter essa classe dentro do form. Tá aqui. Eu botar o método post e o action, eu iria manter a mesma ação. Tenho que importar o CRF token, questão de segurança lá que é utilizado. E agora, também tenho que criar um div, uma classe form actions. Ele botar um button. Bootstrap Twitter indica chamar uma classe chamada btn e btn primary enviar ou criar projeto. Então, se por exemplo já carregar novamente aqui essa página, e já tem esse botão aqui, esse div action justamente form actions, é esse retângulo aqui cinza, e o botão btn é justamente para criar esse botão aqui azul. Bom, agora nós estamos de posse do template, e dentro desse template a variável form contém um formulário. Então existem várias formas de você exibir o formulário dentro do template. Você pode simplesmente chamar o form. Ao chamar
essa chamada assim, apenas form, ele irá retornar todo o formulário renderizado na forma de uma tabela. Então, se eu der, por exemplo, um F5 aqui, ele criou o formulário na forma da tabela. Se eu inspecionar o elemento aqui e ver o código-fonte, perdão, ele está exibindo os labels e os inputs diretamente. Se ele não criou a tabela, pelo fato de não existir uma tabela ao redor dele. Vou criar aqui a tabela, por exemplo, tbody. Dá um F5 aqui. Então, se eu inspecionar novamente o elemento, ele vai ver que agora realmente é uma tabela. Que o Google Chrome, quando você não cria, ele não cria o elemento table, ele cria apenas as linhas, os TRs para cada campo. Então, e o TH para o label e o TD para o campo. Se você não criar esse table, o Chrome, dependendo do seu navegador, ele não vai criar esse table e vai acabar ignorando os TRs e os TDs. Então, por padrão, a renderização é dessa forma. Então, você pode utilizar criar esse table, o tbody, e mandar renderizar o formulário. Então, ele já vai renderizar os labels, as mensagens de erros e os inputs. Outra forma de você renderizar o formulário é chamado, por exemplo, um método que tem formulário como ESP. Então, desta forma, ele vai renderizar o formulário para cada campo do formulário e vai renderizar um parágrafo. Dá um F5 aqui, verificar aqui, inspecionar um elemento. Tá vendo? Ele vai criar um parágrafo, ele vai criar um label, input, outro parágrafo, label, input. Então, para cada label, cada input, ele irá criar um parágrafo ao redor. Então, essas são duas formas básicas de renderizar um formulário. Então, na verdade, dificilmente você vai querer renderizar um formulário dessa forma. Então, normalmente você vai ter um HTML específico para um formulário, um HTML mais bem desenhado. O Bootstrap do Twitter, por exemplo, ele tem uma forma de renderizar formulários. Então, se você acessar o site do Bootstrap do Twitter, no Base CSS, o link Forms, ele tem toda uma marcação para exibir um formulário. Tem a marcação básica, que é com labels e inputs em sequência. E também tem a forma um pouco mais avançada, que é justamente quando é horizontal, você cria uma div control group, depois uma div control label com label, ou a classe control label direto no label, e você cria toda a marcação para exibição do formulário. Então, outra forma que eu iria utilizar aqui, eu iria varrer cada campo do formulário. Então, for field inform. Quando eu faço o for, aqui o end for, cada field aqui não será um field de fato do Django, será um bound field. Esse bound field é a classe que engloba o campo em si e ele engloba informações como exemplo de label. Então, por exemplo, eu iria criar aqui uma div, uma classe control group. Lembrando que isso aqui é por causa do Bootstrap do Twitter, por isso eu estou usando essa classe control group. Eu iria colocar, por exemplo, uma classe chamada control label e colocar o label field.label. Se eu chamar apenas field.label, eu estou chamando o nome do label. Então eu chamo label tag e eu vou chamar tag label. Então eu iria colocar uma classe chamada controls, que é justamente a marcação HTML e CSS do Bootstrap Twitter especificamente. Mas você pode colocar a marcação que você desejar. Então, nesse caso aqui, eu vou botar field, ele vai renderizar o formulário. Então, se eu der um F5 aqui, agora eu estou com a marcação do Bootstrap Twitter. Estou com a marcação horizontal, onde o label de um lado, field do outro, o campo do outro. Outra coisa interessante é que aqui não estou exibindo os erros. Então, eu preciso exibir os erros, que cada campo tem um atributo chamado erros, que é justamente uma lista de erros. Então, no Bootstrap do Twitter, especificamente, você deve criar
uma classe chamada spam com a classe help inline, por exemplo, ou help box. Então, se eu acessar o Bootstrap Twitter aqui, acessar o base.css form novamente, ele mostra a marcação para mensagem de erro. Então, eu posso criar um parágrafo ou um spam. Então, aqui o help block e o help inline. Então, no caso aqui, eu vou botar um help block para o erro. Então, primeiro vai ficar se existe erro, né? Caso existe erro, field.erros and if faço o help block, então eu irei fazer o field.erros. Só que esse field.erros irá me retornar um L com a lista de todos os erros. Mas então eu irei fazer um join, na verdade. Eu não tenho interesse que ele faça essa lista e um vírgula aqui. Então, ao invés de ele me retornar um L com vários LIs correspondentes a cada erro, esse L teria uma classe chamada errolist, que é por padrão dessa forma. Eu irei fazer um join aqui, usar o filtro join do Django e irei botar a cada erro uma vírgula. Para isso aqui, o help block ele não mostra o erro em vermelho. Então, se você acessar o Bootstrap Twitter aqui, ele tem a marcação para exibir esse erro aqui em vermelho. Para exibir em vermelho, você precisa ter uma classe erro numa div acima. Então, essa classe control group, se ela houver essa classe chamada erro, ele irá exibir mensagens de erro e o input ficará numa borda vermelha. Então, se por exemplo, se eu atualizar aqui, der um F5, aqui está vendo todos os meus inputs estão com esse erro aqui marcado, essa borda de erro. Então, mas eu não posso exibir esse erro sempre. Então, eu irei exibir esse erro apenas se o field.erro retornar alguma coisa. Senão, eu não irei exibir esse erro. Então, ele der F5 aqui, ele irá carregar normalmente o template. E se eu fizer a submissão, ele irá ficar em vermelho para os campos, por exemplo, obrigatório, e as mensagens de erro serão exibidas abaixo do campo. Por causa que eu estou usando o help block. Se eu botar o help line, ficará lateralmente. O campo também tem um texto chamado o help text. Então eu posso fazer da seguinte forma: os erros são exibidos de lado e o help text, que é a mensagem de texto de ajuda do campo, será exibida embaixo. Então eu irei fazer aqui se field.helpText. Eu irei colocar aqui um parágrafo aqui, classe help block. Irei colocar aqui esse campo. Irei fechar o end if. Então dá um F5 novamente, o formulário é carregado novamente. Se eu acessar o modus.py, nesse log field, por exemplo, eu vou botar uma mensagem de texto de ajuda. Então, irá servir para a criação da URL elegante. Se der um F5, então esse texto já é exibido aqui, que é o texto de ajuda do campo. Então, se eu apertar o Criar Project, ele não exibe nada. Na verdade, ele exibiu um erro, que foi justamente se eu acessar inspecionar elemento na aba Network, caso você esteja utilizando o Google Chrome, se tiver o Firefox, tem um Firebug. Se eu der um F5 aqui, ele dá um método não permitido, 405. Por que isso? Eu estou utilizando como minha view o template view. O template view ele faz a verificação. Se o método for o get, ele já irá retornar o template enviado. Se for o post, ele dá aqui como você não criou a função post para processar a submissão do formulário. Então, se eu criar o def post self.request, esse método post realmente recebe o request
e na verdade receberia os args e os kargs da URL, só que essa URL não tem nenhum parâmetro, nem parametrizado, nem nomeado. Então é o seguinte, eu irei processar aqui esse formulário. Então eu irei primeiro chamar o contexto, self.getContextData, e irei fazer, por exemplo, contexto.isValid, form, ele pegar o form aqui, contexto, form. Esse contexto data ele me retorna no contexto. Esse template view, por padrão, ele tem a função get, que recebe self.request do mesmo jeito, e ele irá pegar esse contexto e irá renderizar o template. Ele tem uma função chamada render_to_response, que recebe só o contexto e renderiza esse template name. Eu estou chamando aqui normalmente contexto e estou pegando esse form. Se eu pegar o form.isValid, eu vou fazer alguma coisa aqui, e caso não seja válido, eu vou chamar o self.render_to_response. Essa função é da classe TemplateView e ele passa como contexto. Você passa um dicionário contexto e ele irá renderizar esse template com esse contexto. Uma primeira boa prática que se você é interessante que você utilize é o seguinte. Normalmente, o que as pessoas fazem é a seguinte forma. Se, no caso, eu acessar o self.request, que é esse mesmo request do post, só que nessa função getContextData não é passado por parâmetro, mas já está nessa classe, createProjectView já foi associado. Então, se eu fazer request.method for post, eu pegaria, por exemplo, esse formulário e passaria o request.post. Ou seja, eu estaria passando os dados da submissão. Se não, eu passaria em vazio. Isso é uma prática comum em programadores, mas aqui eu estou replicando o código. Então, eu estou fazendo a mesma chamada desse formulário duas vezes. Em Django, você pode fazer uma coisa bastante simples. Você pode fazer request.post or none. Se você, na chamada do project form, se você não passar, quando você faz o request.post, se por acaso o método chamado for get, esse request.post é uma lista vazia, é um dicionário vazio, não tem nenhum dado informado. Então, se ele não tem nenhum dado informado, ele não irá passar por essa validação do ou e ele irá retornar o none. Então, é o ou de Python. Então, ele faz se isso aqui retorne isso, se não, retorne o none. Então, quando você submete, você bota dentro da chamada de um formulário o primeiro parâmetro, que é os dados, o valor none, ele considera que esse form ele não tem nenhum dado submetido, ele não foi carregado com dados a serem submetidos. Então, se ele não carrega, ele não tem dados a serem submetidos, a serem informados por formulário, ele vai carregar um formulário vazio, que seria a mesma coisa de um formulário vazio. Então, se você faz dessa forma, você evita várias linhas de código, ou seja, com uma linha de código você já faz a chamada do get e do post. Se for o post, ele irá pegar aqui o request.post e ele irá considerar que foram informados dados ao formulário. Se não tiver o post, for o método chamado forGet, da requisição, ele irá passar um none, passando o none, o formulário, os dados do formulário são ignorados. Então, dessa forma, já é uma boa prática, você já diminui algumas linhas de código e funciona tanto no get como no post. Então, se eu acessar novamente aqui, der um F5, ele dá o global name request, a mesma coisa informado aqui. Lembrando que esse request não existe nesse getContextData, você chama o self. Se der um F5 aqui, ele irá carregar normalmente aqui. Se eu submeter, as mensagens de erros são exibidas. Então o input ficou vermelho, por exemplo, já, e aqui o campo erro, esse campo obrigatório, informando aqui as mensagens de erros de forma lateral. Então, se houvesse mais de uma mensagem, ficaria a mensagem, vírgula, a outra mensagem, vírgula, a outra mensagem. Então, isso já é utilizando um formulário
dentro do template. Isso é uma das formas de utilizar. Normalmente, como você está utilizando isso aqui, você está fazendo um for no formulário. Mas você também poderia chamar o form diretamente. Então, por exemplo, que eu quero agora que esse formulário, ao invés de chamar isso aqui, na verdade o ideal é que isso aqui, como é genérico, de certa forma genérico, você poderia copiar esse código e fazer um include aqui, include form.html. E eu, por exemplo, poderia criar um template chamado form.html dentro da pasta templates do DJ PyCursos, que seriam templates genéricos, e eu irei colocar esse form.html. Então qualquer página que tiver um formulário, eu apenas vou fazer um include desse form.html. Então se eu novamente der um F5 aqui, carregou normalmente. Só que, digamos que eu não queira fazer esse for, porque meus campos eles têm um layout totalmente diferente. Então meus formulários eles têm um determinado input, ele está com uma classe diferente, um local diferente. E então eu preciso chamar um input separadamente. Eu posso simplesmente, por exemplo, criar aqui uma div. Eu irei fazer um comportamento semelhante a esse form.html, mas de forma direta. Então eu irei chamar o control group. Irei chamar um label, por exemplo. Control label. Ele chamar aqui o for. Existe o. Ele chamar aqui no formulário. Eu posso chamar cada field pelo seu nome. Então eu posso chamar form. Ponto. No form, no modus eu tenho o name. Então eu posso chamar. E eu não excluir esse campo no formulário. Então eu posso criar o form.name. Ele também tem um atributo chamado AutoID, que é justamente o ID. Isso aqui não é necessário, mas é importante. Era para que o label, quando você clica no label, ele foque no formulário. E eu posso chamar aqui o label diretamente. Então, ao invés de eu fazer uma forma genérica, varrendo todos os campos com for, eu posso simplesmente chamar cada campo isoladamente. Então, eu ia fazer um aqui, Ctrl, e eu posso chamar agora form.name, apenas isso. Então, no meu formulário só irá ser renderizado esses dois fields. Esse field, na verdade, name. Se eu der um F5 aqui, só o campo name ele foi informado. Então, além de fazer o for genérico, eu posso simplesmente, para cada campo, chamá-lo diretamente. Eu posso chamar o label dele, ou eu posso chamar apenas o input dele. Digamos que aqui não existe um label, então existe outra coisa. Não posso diretamente só chamar o input diretamente. Você não precisa fazer algo genérico. Se você quer uma coisa mais específica, você pode chamar cada form. Ele vai ter um atributo que é justamente o nome do atributo. No caso, como é um model form, seria os atributos do form, do model. Pode chamar diretamente ou de forma genérica. Essas são várias formas que você pode fazer. Outra coisa que também as pessoas têm dúvida é em relação à alteração do campo do model form. Quando eu tenho, por exemplo, um model form aqui, deixa eu voltar só aqui, remover isso aqui e fazer novamente o include form.html. Eu tenho esse campo name que ele está obrigatório. Esse lug está obrigatório. Na verdade, esse lug field é único, deve ser único. Esse autor aqui, ele está obrigatório. Digamos que eu não queira que esse autor seja obrigatório. Eu quero que nessa página, ou por exemplo aqui no description, que ele está blank igual a true, eu quero que neste formulário especificamente ele seja obrigatório. Então, ao invés de eu replicar o form, é comum as pessoas repetirem descriptions, chamar novamente forms, field, e fazer toda a descrição que tem no model. Então, na verdade, a ideia de um model form é justamente pegar todos os campos do model e gerar um formulário automaticamente, evitando assim que você crie seus campos no model e tenha que replicar no formulário. Então, você tem, às vezes, quando você quer fazer um pequeno ajuste, por exemplo,
esse campo autor ele tem 100 caracteres. Mas agora eu quero que ele tenha desses 100, mas eu quero que ele renderize num teste area. Então você poderia ter que chamar o autor, criar um label aqui, autor, e no widget do field você chamar o forms.textArea. Então eu estaria replicando esse label que é autor, que já foi descrito no model. Eu estou replicando todo esse código aqui, que poderia ser desnecessário. Se eu quisesse o description ser obrigatório, por exemplo, eu teria que fazer o forms.charField, que é justamente esse description aqui, colocar novamente o label e descrição, colocar o widget dele forms.textArea e colocar o required igual a true, já que por padrão, quando você bota blank igual a true, ele vai renderizar o required do formulário igual a false. Então eu estou aqui replicando o código. Para evitar esse tipo de replicação, uma boa prática que eu recomendo é que você crie no método init, você coloca do formulário, você vai chamar normalmente o super do formulário, project form, self.init, eu vou chamar os args aqui normalmente, e eu irei chamar o self.fields. Esse dicionário, self.fields, ele contém os campos desse formulário. Então eu irei, por exemplo, chamar fields, irei chamar o description, por exemplo. E eu irei indicar que o required dele é igual a true. Então, ao invés de eu replicar todo aquele código, eu estou mantendo o label do description aqui. Então, no dia que eu desejar que esse label description mude, todo formulário que for desse model, ele vai mudar automaticamente. Então, eu não preciso ter que ficar escrevendo manualmente aqui, novamente, o campo, só porque eu quero alterar o required. Então, se eu, por exemplo, tentar processar novamente aqui o formulário, esse campo de descrição agora é um campo obrigatório. Então, ele passa agora a ser obrigatório. Então, deixa eu só alterar aqui nesse forms.py, no views, perdão, para que se o formulário for válido, ele dá o form.save e ele dá um redirect para a criação de outro. Vou dar um redirect para home, por exemplo. Ele importar essa função redirect, é o from.shortcuts, import redirect. Irei salvar o formulário e irei redirecionar. Isso, com esse init aqui, você facilita diversas coisas. E dentro desse init você pode fazer diversas alterações. Como, por exemplo, eu posso acessar o fields, name, por exemplo, o widget, os atributos do widget, que são aqueles atributos da tag HTML, que será gerada, é um dicionário. Eu posso colocar, por exemplo, aqui placeholder. E posso colocar um texto qualquer aqui, por exemplo. Nome do projeto. Então, eu posso acessar qualquer coisa aqui dentro do campo. Então, se eu chamar o self.fields.name, o widget, attributos, placeholder. Então, quando eu der um F5 aqui, ele irá justamente esse widget, que é justamente o input, ele irá criar esse placeholder, que é justamente aquele atributo que no IE, por exemplo, não deve funcionar, mas no Firefox, no Google Chrome, funciona com certeza. Então, é justamente aquele placeholder que quando você digita, ele some. Então, dentro desse aqui, você pode fazer qualquer tipo de alteração, e esse tipo de alteração assim, você não vai afetar, você vai ter que escrever muito código repetido. Então, você vai alterar realmente apenas o que você deseja que seja alterado. Então, realmente é uma forma mais limpa de você fazer alterações. Então, é interessante esse uso. Outra boa prática na edição dos campos é que quando você precise alterar
por exemplo, você quer alterar um widget de um field. Então, se por exemplo eu não queira fazer nenhum tipo de modificação aqui, esse meu models.py, ele tem um autor, tem um maxlength 100. Esse keywords aqui, por exemplo, ele tem um char field e ele é 255. Eu não quero, ele vai, por ele ser o char field, ele vai renderizar um input, como nós estamos vendo aqui. Mas eu quero que ele renderize um text area, por exemplo. Então eu posso, dentro desse forms.py, no model, que é um model form, eu posso criar um widget, um atributo chamado widget, que é um dicionário. Eu boto o nome do campo, por exemplo, keywords, e eu posso colocar aqui o forms.textArea. Ao fazer isso, eu dei um F5 aqui, eu estou carregando minhas palavras-chave agora como um widget de textArea. Isso é outra possibilidade de você fazer esse ajuste. E dessa forma você evita que você, por exemplo, tenha que escrever novamente o keywords, forms.charfield, todo o código do charfield aqui, passando o label e passando o widget. Então, para evitar essa linha de código todinha, só porque você quer mudar o widget, você pode fazer essa chamada aqui, que também já muda o widget. Então, numa próxima aula, eu irei exibir algumas formas de você utilizar o formulário os form sets, por exemplo, um inline form set. Então, se você às vezes deseja editar um model e ao mesmo tempo editar um descendente dele, por exemplo, se eu tenho um model chamado project, eu posso ter um model chamado arquivo associado ao projeto. Então, um arquivo vai ter uma referência para o projeto. E eu quero, quando eu criar o projeto, ou quando eu quiser editar o projeto, eu editar também os downloads dele, por exemplo, esses arquivos. Então, eu irei exibir algumas práticas de uso para que você faça esse line aí, para você editar, por exemplo, um model e editar seus filhos também, ao mesmo tempo. Então, existem algumas outras boas práticas que é recomendadas no uso de formulário, mas isso fica para uma próxima aula. Até a próxima.